você prega o evangelho, é uma semente que você planta, e daqui a pouco ela vai dar fruto, e daqui a pouco aquela vida é salva. Prega o evangelho. Eu já ouvi de pastores abalizados, que quando eu estava começando a pregar, disse assim: meu filho, se você não tiver nada que falar, prega a Bíblia. Prega a Bíblia. Prega a palavra de Deus. Não fica preocupado, agoniado, nervoso, porque as coisas ainda não aconteceram. Prega a palavra. Deixa o Espírito Santo dirigir. Prega a palavra. Obedeça o método da Bíblia. Pregar a palavra. O método da Bíblia é a igreja. É a única organização neotestamentária. É a igreja, não é célula não. A única organização neotestamentária reconhecida é a igreja. Célula, ela trabalha para a igreja. E qualquer outro trabalho para-eclesiástico, ele tem que colaborar para o corpo. Eu não aceito nenhum movimento para-eclesiástico que queira dividir a igreja, perturbar a igreja, tirar a autoridade do pastor. Eu estou fora disso. Qualquer movimento para-eclesiástico e qualquer método de evangelização, ele tem que trazer para o corpo. Ele tem que trazer para uma liderança que é reconhecida na Bíblia. O pastor, como diz, obedecer a vossos pastores, não é o líder de célula que vai mandar na tua vida coisa nenhuma, não. É o pastor, que é a autoridade máxima na igreja, que é a única organização neotestamentária reconhecida. Portanto, eu quero deixar essa palavra com vocês como alerta. Repetindo, existem bons trabalhos de células que estão trabalhando em favor do corpo, para crescimento da igreja. Existe uma imitação boba, existe uma imitação falsificada do que está acontecendo na Colômbia, gente misturando e fazendo um monte de besteira e de palhaçada que não tem nem a ver com o método da Colômbia e nem tampouco com a palavra de Deus, invencionice, axologia pura. E existe aqueles que adoram novidade. Cair pelo poder de Deus, é a moda, vamos embora. Dente de ouro, é a moda, tá. Agora é o quê? Vamos crescer, gente, vamos amadurecer. Não vamos fazer do momento a regra. Se alguém cai pelo poder de Deus, ou se alguém recebeu dente de ouro, Deus faz o que Ele quer, Deus é soberano, não deve satisfação a pastor, não deve satisfação a dogmas denominacionais, Deus não deve. Agora, não cristalize o movimento do Espírito, não cristalize as coisas que Deus faz naquele momento, naquela hora, naquele lugar e que Ele não repete. O meu Deus é um Deus de coisas novas, o meu Deus tem revelações tremendas. Agora, olha, põe isso no teu coração. Qualquer coisa que venha espalhar a igreja, que não venha trazer unidade para a igreja, qualquer coisa que venha tirar a autoridade da igreja e a comunhão da igreja como corpo, não como célula. Igreja é corpo, é muito mais do que célula. É a célula que ajunta para o membro e que vai ajuntar para o corpo. O corpo é maior do que a célula. Não podemos desprezar o corpo nunca. A célula tem que trabalhar para o corpo. E se célula está recebendo a autoridade do corpo, está errado. O método está errado, porque não é o método bíblico. Eu não quero nem saber se o pastor João Manuel está dando certo. O método da Bíblia não é esse. E com certeza, todas as vezes que eu e você quebrarmos a palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vamos ter problema. No início pode parecer glória, pode parecer sucesso, mas daqui a pouco tem problema. Todas as vezes que você quer ultrapassar os limites que a palavra do Senhor colocou, você se quebra. O que a Bíblia reconhece é a igreja, que é um conjunto de membros interdependentes. 1 Coríntios 12 até o capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Agora, métodos. Alguém foi para Jesus, João, tem um aí pregando diferente. Pode deixar ele pregar. Quem não é contra nós é por nós. Métodos são diversos. Vamos parar com esse negócio de que descobrimos a pólvora com a célula. Por favor, vamos pegar devagar nesse negócio aí. Deus abençoe você. Não fica aborrecido comigo não, mas se Deus me abriu essa porta aqui para falar, meu irmão, eu não posso ficar quieto, porque a gente fica ouvindo tanta coisa e tanta pantomima e tanta besteira, e tanta coisa que não tem na Bíblia que querem inventar. A Bíblia por si só é suficiente. Deus não precisa de ajuda não. Os fariseus inventaram quase 600 regras para ajudar Deus. A Bíblia é suficiente. Ninguém precisa ajudar Deus na santificação de ninguém. A Bíblia é suficiente. Bem, queridos, nós vamos falar aqui hoje sobre essa questão de G12. Mas antes, eu quero ler alguns textos que eu considero muito importantes para que a gente possa respaldar a nossa palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor.
Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quero ler também uma outra passagem, só para a gente deixar, que é 1 Timóteo, deixa eu abrir a palavra do Senhor, 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 3, e o versículo 15 que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala assim a palavra do Senhor. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela é do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Também gostaria de ler um outro texto que é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, vai anotando esses textos, por favor, João, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, e eu amo a Bíblia. Diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Não vieram por pastor nenhum, veio por Jesus. E eu quero então ler mais um texto que se encontra, vamos voltar para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Com esses textos a gente vai começar a falar. Tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, presta atenção a esse texto. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero deixar esses textos aí como base, para que você possa meditar mais uma vez sobre o que a palavra de Deus está nos instruindo. Vamos lá à questão do G12. Em 1991, um pastor chamado César Castellanos Domingues, da Colômbia, diz ter recebido uma revelação de Deus para um trabalho no seu país. Até aí, eu não acho nada demais. A revelação é pessoal, a revelação ela pode atingir a um lugar, a uma cidade e a um momento. Então, o pastor César Castellanos, da Colômbia, teve uma revelação e aí ele começa com um erro. Qual é o erro? Ele diz que a sua revelação é para o mundo inteiro. E eu aprendo um princípio da Bíblia, que a única revelação universal é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é uma revelação universal. Se nós quisermos usar a revelação dos outros como revelação universal, passamos a ser gnósticos. Aqueles que aceitam as coisas por revelações.